Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência no nosso estudo então de teoria de conjuntos, a gente vai para a nossa quinta aula e a gente vai falar hoje, dentro desse módulo, de como fazer operação envolvendo conjuntos. Eu vou apresentar para vocês aqui duas operações. A primeira, a operação de união, e a segunda, a operação de interseção. Beleza? Bora lá então? Bons estudos aí, galera. Valeu! Pessoal, olha só então, como é que a gente faz operações envolvendo conjunto? Então, a primeira operação que a gente tem é a operação de união ou reunião de conjuntos. Então, esse conjunto formado pela união do conjunto A e B, ele vai ser formado tanto pelos elementos que pertencem a A ou elementos que pertencem a B, certo? Então, esse símbolo aqui, ele nos dá a ideia de união, ok? E atenção para o ou, certo? Ou pertence a A ou pertence a B. Como considerar esses dois conjuntos aqui? O conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 7, e o conjunto B, formado pelos elementos 2 e 3. Então, eu quero saber aqui a união do conjunto A com o conjunto B. Então, eu sei que os elementos... Então, quando aparece esse símbolo aqui de união, eu vou usar o conectivo OU. Então, ou o elemento pode pertencer a A, ou ele pode pertencer a B. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 7, ou, né, pode pertencer a B. Pessoal, perceba uma coisa. Dentro do conjunto, não importa a ordem dos elementos, certo? Em geral, a gente convenciona e a gente coloca isso aqui, né, numa ordem crescente, mais para facilitar a nossa visualização. Mas ambas as representações são corretas. Perfeito? Beleza. Então, representei aqui. Como que eu faço para representar isso aqui? Por meio de um diagrama de Venn. Então, eu venho, ó, vou representar agora geometricamente, usando o diagrama de Venn. Então, aqui está o nosso conjunto A. Eu coloco aqui os elementos, ó, 0, 1, 7. Peguei aqui também o conjunto B, representado pelos elementos 2 e 3. Então, se ele pedisse a representação por meio de um diagrama de Venn, a gente simplesmente faria isso e utilizaria essa ideia, ó. Então, aqui eu estou pegando todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B e fiz a união entre eles, que resultou nesse conjunto aqui, A união B. Certo? Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, vou considerar agora esses dois conjuntos, A e B. Tá? Novamente, aquela ideia, então, eu já vou colocar os elementos desse conjunto em ordem crescente, só para a gente não ter que repetir o trabalho aqui de reescrever novamente os elementos. Então, eu já vou colocar aqui, 2, 3, 4, 5. Galera, só uma coisa, ó. Eu vou fazer igual eu fiz no passo anterior, só para mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Então, eu peguei aqui 2 e 3, que são os elementos do conjunto A, e olha só os elementos do conjunto B. 2, 3, 4 e 5, certo? O que acontece aqui? Perceba que aqui, o 2 e 3, ele aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, a gente só representa ele dessa forma aqui, ó. 2, 3, 4 e 5, tá? Eu não repito o elemento, tá? Uma vez que ele já apareceu no conjunto A, a gente já colocou aqui, então não preciso colocar ele de novo. Por isso que eu vou reescrever ele dessa forma, certo? Tranquilo? Agora, olha só, como que eu represento isso por meio de um diagrama de Venn? Então, vou colocar aqui o nosso conjunto A, 2 e 3, certo? E aí eu percebo que 2 e 3 ele está dentro de um outro conjunto, que é o conjunto B. Então o B, quando eu for representar, eu vou aproveitar já o 2 e 3 e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o B aqui, o 2 e 3 já está aqui, então eu venho e simplesmente coloco o 4 e
o 5. Então, quem seria a união disso aqui? Olha só, a união seria toda essa região aqui, ó, todos os elementos que estão nessa região que a gente representou aqui, tá bom? Então essa é a representação geométrica. E agora, olha só, vamos considerar esse conjunto com os elementos 2, 3, 7, 2, 3, 5 e 6. Então a união, eu vou pegar os elementos que estão em A ou os elementos que estão em B. Percebam que o 2 e 3 aparecem em ambos os conjuntos, então, como nós vimos anteriormente, eu represento uma única vez esses elementos. E aí depois eu já vou colocar aqui em ordem crescente, tá? E coloquei todos os elementos. Então, fiz a união dos dois conjuntos e o conjunto união, então, é formado pelos elementos 2, 3, 5, 6 e 7. Vou representar isso aqui agora por meio de um diagrama de Venn. Então, vou colocar aqui, ó, conjunto A, os elementos, ó, 2, 3 e 7. E eu percebo que 2 e 3 aparece também no B. Então, eu já vou aproveitar aqui, ó, o 2 e o 3 do conjunto A e só vou colocar aqui, então, o 5 e o 6. Então, geometricamente, quando eu faço a união desses dois conjuntos, ó, eu estou considerando essa região aqui. Tá bom? Então, essa é a representação por meio de um diagrama de Venn. Vamos avançar mais um pouco? E agora eu vou considerar três conjuntos, o conjunto A, B e o conjunto C. Então, eu quero aqui a união do conjunto A com B e depois eu quero a união com o conjunto C. Então, eu vou fazer primeiro esse cara aqui, A união com B. A união com B vai resultar, então, nos elementos 1, 2 e 3. Perceba, 2 e 3 aparecem nos dois, então eu coloco uma única vez. 4 e 5. Então está aqui a união com B. E aí a gente vai fazer agora a união com o conjunto C. O conjunto C é representado pelos elementos 2, 5 e 6. Então, o resultado dessa união, né, ficou esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Tranquilo? Vou fazer agora a união primeiro. Vou resolver B união com C. Então, eu vou colocar aqui o conjunto A, que é dado pelos elementos 1, 2 e 3. E agora eu vou resolver a união de B com C. B com C, então, o conjunto será formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E por fim, então, finalizando aqui a união desses conjuntos, eu tenho então como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando novamente, né, elementos repetidos eu não preciso representá-los duas ou mais vezes, tá? Uma única vez já basta a representação. Então o que a gente percebe, galera? Que tanto a união de A com B, depois a união com C, e a união de B com C e depois a união com o A, nos dá o mesmo resultado, tá? E isso aqui, galera, respeita uma propriedade chamada propriedade da associação, da associativa, certo? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, dentro da operação de conjuntos envolvendo aí a união, a gente tem aqui essas 5 propriedades. Então, toda vez que eu faço a união do conjunto, de um conjunto aqui que eu representei por A, um conjunto qualquer, então sempre que eu faço a operação de A com o vazio, o resultado é o próprio conjunto A. Agora, se eu pegar o conjunto A e unir ele com o conjunto universo, vai dar o próprio conjunto universo. Por exemplo, ó, geometricamente seria isso aqui. Eu pegar o
o universo. Vou representar aqui por meio desse retângulo. E eu peguei aqui o conjunto A. Então, quando eu faço a união do conjunto A com o universo, olha só, o universo está abrangendo os elementos do A, né? Então, eu represento os elementos que estão aqui no universo e os elementos que estão aqui dentro do A. E isso aqui, quando eu faço a união, lembra, na união, os elementos, eles pertencem ao universo ou eles pertencem ao A, por isso que dá universo. Tá? Agora, quando eu faço a união do conjunto A com ele mesmo, é o próprio conjunto A. Aqui a gente tem uma outra propriedade conhecida que a gente chama de comutativa. A comutativa tanto faz se eu fizer A união com B ou B união com A. O resultado é o mesmo. E aqui a P5 foi o último exercício que nós fizemos, que é a propriedade da associativa, onde eu faço associações entre o conjunto A e o B primeiro e depois com o C. Ou mantenho o A e faço a união dele depois com o resultado da união de B com C. Tá ok? Dá uma atenção para isso e a gente vai avançar mais um pouquinho e a gente vai lá para interseção de conjuntos. Tá? A interseção de conjuntos a gente representa por esse símbolo aqui. Esse é o símbolo de interseção, A interseção com B. E o conjunto formado pela interseção de A com B é aquele conjunto onde a gente vai pegar elementos que aparecem em A e aparecem em B. Ou seja, galera, atenção, essa representação diz que a gente vai pegar elementos comuns, tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Simples assim. Olha só esse exemplo. Eu quero fazer a interseção do A com o B. Quem é que vai entrar dentro desse conjunto, então? Apenas os elementos que são iguais, ou seja, aparecem em A e em B. Quem aparece em A e aparece em B? 2, 3 e 4. Apenas esses três elementos. Então, esse é o conjunto da interseção. Certo? Simples assim. Olha só. Voltando, né? Só como que fica a representação geométrica por meio de um diagrama de Venn. Então, eu coloco aqui, ó, o conjunto A. Vou colocar os elementos do A, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, quando eu for representar o B, eu vou perceber o seguinte, né? Que o 2, 3 e 4 pertencem ao B. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O B. E aqui eu coloco 5 e 6, né? Vou apagar esse 4 aqui. Coloco 5 e 6. E aí, na hora de pintar a região da interseção, eu vou colocar somente essa região aqui, que é a região que aparece os elementos comuns, 2, 3 e 4. Certo? Beleza? Vamos avançar um pouco? Olha só. E esse conjunto aqui? Como fica a interseção do A com o B? Quem são os elementos comuns? Opa, não tem elemento comum. Então, a interseção desse conjunto não possui elementos. Quando não possui elementos, eu represento dessa forma ou represento dessa forma aqui. Conjunto vazio, certo? Não há elemento comum. De forma geométrica, como que a gente vai representar isso? Vou colocar aqui, então, o conjunto A, 7, 9 e 10. E vou colocar aqui o conjunto B, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Não há elemento comum entre eles. Esse conjunto aqui, a gente costuma dizer, então, que quando a interseção deles é vazia, esse conjunto também ele pode ser chamado de disjuntos. Tá? Olha o próximo item agora. A inter B. Opa, 7 e 9 são os elementos comuns. Então, a interseção de A com B é formada pelos elementos 7 e 9. Na interseção, eu só pego elementos comuns. Agora, geometricamente,
olha só como que a gente vai representar. Então, eu vou colocar aqui o 7 e o 9, conjunto A. E aí, perceba que o B apresenta como elementos o 7 e 9. 7 e 9 já está representado aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou abraçar o conjunto A. Aqui vai ser o B. E eu vou colocar, então, 5 e 6 aqui fora do conjunto A. Né? Aí, quando a gente vai pintar a região, a gente só vai pintar a região, então, onde tem o 7 e o 9. São os elementos comuns. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Olha só, novamente, tenho 3 conjuntos aqui. Quero fazer a interseção do A com o B e o resultado dessa interseção eu vou fazer uma nova interseção, só que agora com o conjunto C. Então, primeiro, a interseção do A com o B vai ser, o conjunto aqui vai ser formado pelos elementos, então, 2 e 3, né? Porque são os dois elementos comuns. Então, está aqui a interseção de A com B. E agora a gente vai fazer a interseção desse conjunto com o conjunto C. 2, 5 e 6. Isso aqui vai resultar em qual conjunto? Qual é o elemento comum? O 2, né? Então, está aqui o resultado dessa expressão. Vamos para a próxima. Olha só, aqui agora a gente vai pegar o conjunto A, que é 1, 2 e 3. Vou manter primeiro esses elementos aqui. E eu quero a interseção desse conjunto A com o resultado da interseção do B com o C. Quem é o resultado da interseção de B com o C? São os elementos... Olha só agora, B e C. O 2 aparece aqui em C também. E o 5, né? Então, 2 e 5. Agora, finalizando aqui, então, a interseção desses dois conjuntos é apenas o elemento 2. Então, eu tenho um conjunto unitário. E olha só, o resultado, então, dessa expressão resultou no conjunto 2. Idêntico ao anterior. Novamente, isso aqui é uma propriedade da interseção que a gente chama de associativa. Tá? Então, tanto faz o caminho que eu escolha para resolver, o resultado é o mesmo. Tá? E aí eu trago aqui novamente 5 propriedades da interseção. Tá? Novamente, ó, na P4 a gente tem a comutativa, que é aquela operação em que a gente, se fizer A inter B, vai ter o mesmo resultado de B inter C. E aqui a P5 que a gente acabou de resolver aí por meio de um exemplo numérico. Beleza, galera? Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí no vídeo que eu volto explicando com mais detalhes, tá bom? Galera, então na próxima aula, na nossa aula de número 6, a gente vai dar sequência nas operações entre conjuntos e a gente vai ver mais 2 tipos de operações, a diferença e o conjunto complementar. Galera, bons estudos e até a próxima. Valeu!